Gente, já já ela volta aqui. Gente, como que fixa o comentário, o título, hein? Não? Ah, vou esperar ela mandar a solicitação, né? Ah, ela chegou. Adicionar. Vamos ver se por aqui vai. Aguardando a Luciana. Ah, E ela chegou. Maravilhosa. Ó, tem cons- bastante gente aqui já conosco, Luciana. que ótimo, muito bom. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, te vendo bem. Você Ai, que também tá tudo bom. certo aí com o áudio? Sim, sim, estou. Tá tudo perfeito para mim também. Tá? Então, vamos Ótimo. convidar as pessoas que já entraram aqui para convidar outras pessoas, clicando aqui no aviãozinho. Tá? Aí, para quem ficar conosco, faça movimento, manda corações. E eu estava comentando, Lu, que eu preparei aqui uma semana de lives poderosas para contribuir aí, além de tudo que eu venho trazendo para a educação financeira. Olha o Robson Velado nos assistindo. Grande abraço, Robson, nosso mentor. Isso. E e o empreendedor, né? Muitos começaram a empreender agora, inclusive o tema da live de ontem, que está gravada no meu IGTV, foi empreendedorismo como uma pessoa poderosa. E eu quero trazer, assim, dentro de uma semana, temas que contribuam para esse meu público. Então, agora eu quero que a Luciana se apresente, né? Fale um pouquinho sobre o lindo trabalho que você realiza, Lu. Então vamos lá, né? Tô vendo aí um beijo pro Robson. Ele mandou beijo, beijo para nós aí, né? Ah, É, obrigada, Lu. para quem não me conhece ainda, eu sou a Luciana, eu tenho formação em psicologia, né? Primeira como professora, depois a psicologia veio logo em seguida. Eu sou uma apaixonada por tudo que envolve desenvolvimento humano e inovação. Ah, tem algo novo para transformar aí o conhecimento, as crenças, a maneira de ver e entender a vida. A Luciana tá lá. Ela quer saber o que é isso, daí eu testo em mim, porque eu digo assim, se funcionar comigo, se eu souber que já sei o caminho, souber que funciona comigo, vai funcionar com o outro. Então, eu sou a maior cobaia de tudo que existe para ver se funciona mesmo. Eu tenho um princípio muito básico que é entregar para a pessoa que me procura, ou para quem convive comigo, o melhor e o que realmente traz resultado. Se não der resultado, eu não entrego, não, nem entro no jogo. Nem entra. É, eu Maravilhoso. movida a desafio, né, Shirley? Eu sou movida a desafio. Me faz isso aqui, vamos ver se funciona, vou testar. Funcionou, porque eu acredito que as Uhum. pessoas, Shirley, nós, né, tanto você, eu e outras pessoas que trabalham com o desenvolvimento humano, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque assim como as pessoas me procuram e põem a vida emocional delas na minha mão, assim, e diz, olha, o que eu tenho de mais precioso e sagrado, cuida, eles fazem com você também, porque mexer com dinheiro é um campo Exato. explosivo. Então eles pegam mais sagrado que eles têm, né, que é o resultado do quanto eles são bons, o resultado do que eles produzem na vida, que vem em forma de dinheiro também, põe na tua mão, né? Então eu digo que a responsabilidade que nós temos é muito grande. E se nós não tivermos essa consciência enquanto desenvolvedores humanos, quem terá? Então, é por Uhum. isso que eu testo em mim. Funcionou? Vamos lá. Vamos funcionar com os Ah, outros também. maravilhoso. Isso é o mais importante, né, Lu? E falando que o tema seu é para linkar com a educação financeira, você atende muitas pessoas que você percebe que o desafio delas está no financeiro? Sim, sim. Os dois maiores, vou chamar de nós, né? Nozinho, Aham. os emaranhados Nós, da nós. vida. É isso. É. Os dois maiores emaranhados aí, o primeiro que eu vejo mais está no campo dos relacionamentos, das relações afetivas, seja amorosa, familiar, social, enfim. E a segunda coisa que vem muito para mim é o financeiro. É como administrar esse dinheiro, que às vezes é pouco, o que é muito, mas que tem uma relação com o que a gente vai falar hoje, que é onde começa lá atrás a minha relação com o dinheiro, né? E se eu não Exato. entender que lá atrás tem um caminho que foi construído aqui dentro de mim,
Hoje eu posso receber milhões que eu vou pôr em um mês no lixo, né? Exatamente. E é comprovado que o maior índice de separação, né, dos casais é por motivos financeiros. Eu atendo muitos casais e um desafio deles é que às vezes eles estão levando a vida em paralelo, não estão somando objetivos, não estão compartilhando ideias, compartilhando o desafio, né, o que ele vem sofrendo. Às vezes um tem vergonha de abrir com o outro, então eu gosto de fazer essa desconstrução também. E é desafiador, eu tenho que ficar ali na mediação mesmo, que gera alguns conflitos, mas o que eu fico feliz é que eles entendem que o propósito do casal tem que ser caminhar juntos, né? Eu fico muito feliz com esses resultados. Eu tenho uma pergunta para você, já que para iniciar, enquanto não chegam as nossas perguntas, né? Então, quem está presente aqui, por favor, nos deixe perguntas. Eu vi que chegou bastante gente linda aqui, a Carla da DAS, uma grande amiga, a Silene, psicóloga, uma pessoa queridíssima, que eu tenho bastante contato. Então, vocês que estão aqui nos assistindo, convidem outras pessoas a vir aqui conosco. Essa live vai durar aí até 59 minutos. Começamos agora. A Caterine, olha, linda, maravilhosa, ela estava na live de ontem também. Mais gente chegando aqui, a Carla mandou um oizinho, isso aí. Renata Ribeiro, minha amiga maravilhosa do Rio de Janeiro. Então, Lu, primeira pergunta para você. Quando que começa a ser construído, né, as nossas possibilidades para a vida? É possível essa Sim. Eu gosto muito eu sempre conto parábolas, né? Parábolas eu acho que ensinam muito as pessoas, elas trazem, assim, uma conexão mais próxima. Se me permite, vou contar rapidinho, 2 minutinhos. É uma lenda hindu que diz que havia um tempo onde todos os homens, todos os seres humanos eram deuses. E que o Deus maior, o Deus divino, estava muito bravo com os homens porque eles andavam abusando, né? Andavam abusando demais do poder divino que eles tinham. E aí o Deus divino, Brahma, né? Chamado na teoria hindu, o Deus Brahma, falou assim, eu vou tirar o poder dos homens. Chega dessa palhaçada. E aí, em conversa com os outros deuses, ele disse assim, o que faremos para esconder, tirar o poder dos homens e esconder esse poder? Um deles sugeriu, vamos esconder nas profundezas da terra. E aí, o Deus divino, Brahma, falou assim, conhecendo o homem do jeito que eu conheço, se esconder nas profundezas da terra, ele vai dar um jeito de chegar lá e pegar o poder de novo. Aí o outro disse, então vamos esconder no fundo do mar, nas profundezas do mar. Aí Deus falou, profundezas do mar, o homem vai dar um jeito de respirar, chegar até lá e pegar de novo a divindade e o poder. O outro disse, então tá bom, na mais alta montanha nós vamos esconder. E Deus falou, não, também ele vai dar um jeito de escalar e pegar de novo essa divindade, esse poder que ele tem. E Deus pensou, Deus divino pensou e falou assim, já sei. Eu vou esconder num lugar que ele jamais imaginará procurar. Lá ele não vai procurar de jeito nenhum. E aí todos olharam e falaram, onde? Dentro dele mesmo. Então, a divindade, o poder de resolver qualquer coisa na vida está dentro de cada um de nós. E Deus é tão sábio, vamos chamar de Deus, o universo, que cada um acreditar, né? É tão sábio que sabia que se colocasse dentro de nós, nós raramente olharíamos para dentro procurando isso. Então, onde começa? Faz sentido, não faz, Shirley? Onde começa a questão do fracasso ou do sucesso, né, na nossa vida e de qualquer possibilidade? Cientificamente falando, hoje nós sabemos que começa já no ventre. Toda a sensação, vou chamar assim, a intenção da mãe que nos carrega já é sentida por nós. Então ali já começa a sentir, não entender, sentir se eu sou uma criança abençoada, próspera, desejada, se eu terei muitos medos ou não. Quando sai da barriga da mãe, aí piora tudo. Porque aí aquele ser maravilhoso, né? Que a mamãe pega aqui, né, no colinho, e olha e fala assim, coisa mais linda. Mas lá dentro ela diz que medo que não dê nada. Pronto, já marcou. Olha só.
Então onde começa? Cientificamente falando, no campo emocional, começa na barriga da mãe, vai sendo validada em todas as crenças, falas, à medida que crescemos, até perto, mais ou menos, da metade da adolescência. Depois é só validação, confirmação. Olha só, interessante. Eu já ia te perguntar como começa, né? Você já me mostrou como começa essa construção e faz todo sentido, né? Nós não temos ideia, né, do que o nosso consciente esconde. E como que é o seu trabalho, né? Como que a gente pode entender isso que ficou lá no inconsciente? Isso é um trabalho de autoconhecimento, né? Às vezes as pessoas falam assim, autoconhecimento está batido. A palavra está batida mesmo, mas saber fazer o processo de autoconhecimento é um campo ainda desconhecido pelas pessoas. Porque é aquela coisa, toda vez que nós somos um espelho, né? E não precisa ser eu, a Luciana, psicóloga, ou as colegas psicólogas que estão na live, ou os coaches, né? Não precisa ser um profissional para fazer esse movimento. Nós usamos de técnicas que facilitam esse movimento. Mas a própria vida, o relacionamento amoroso, o pai, a mãe, o colega, todas as pessoas, elas são espelho para nós. Então, quando nós olhamos para essas pessoas e nós vemos coisas ali que nós julgamos, porque nós somos julgadores, sim, e nós olhamos e dizemos, não gosto, é hora de eu começar a olhar e dizer, por que eu não gosto no outro? Isso tem a ver comigo em quê? E aí já começa o autoconhecimento. Então, quando a pessoa chega para mim, eu já começo a analisar a vida dela, né? Dizer assim, onde é? Qual é o problema? É aqui. Tá. Agora vamos ver tudo que está em torno, o sistêmico. Quem está ligado? Quem é micro, meso, macro, exossistema aí na tua vida? Onde você mora, com quem se relaciona, onde você trabalha, o que você faz? E ali a gente começa a ver que as relações se repetem. Por que se repetem? Porque são crenças marcadas lá atrás. Olha só. E você falou do autoconhecimento, eu sou a maior apoiadora do autoconhecimento. E além de nós trabalharmos o autoconhecimento, nós temos que ser curiosos, né? De repente, se a Luciana falou alguma coisa que você não tinha ouvido aqui, essa palavra, né? Vai atrás de entender. Ó, a Silene está dizendo aqui transparência. Deixa eu Transferência. Transferência, eu li transparência. Transferência. É o mecanismo, Shirley, nós temos mecanismos de defesa, né? Ou mecanismos psicológicos que a gente chama. O mecanismo de transferência é transferir ao outro o que é meu. Também a gente usa o mecanismo de projeção, que é projetar no outro o que é meu. É uma relação, aí tem alguns mecanismos. E entender, que daí a gente vai para a programação neurolinguística, né, a PNL, e entender que nada é ruim. Não existe na concepção da PNL emoção ruim e emoção boa. Mesmo a emoção que nós chamamos de ruim, ela está a nosso favor. De alguma forma ela entendeu que precisava nos proteger, em algum momento ela precisava nos proteger, ela criou aquele mecanismo, que nós olhamos e dizemos, ai que horror, mas não é, ela está nos protegendo, ela está dizendo, existe um perigo aqui, alerta, 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 olha para mim. Quando você olha para ela e diz, tá tudo bem, se conversa, né? Tem gente que diz que é papo de louco, tá? Mas quem não é louco nessa vida, né? Que é quando você conversa com você mesmo, né? O diálogo interno, que se diz, tá tudo bem, obrigado, gratidão por vir avisar que você existe, agora deixa aqui que eu vou resolver essa situação. A minha mãe dizia que de médico e louco, todos têm um pouco. E é bem verdade. E olha só, Luz, falou de projeção. Eu vejo muito nos meus clientes, né? Eles chegam inconformados, né? Como que fulano ganha o mesmo que eu e eu não consigo realizar a mesma coisa, né? E às vezes eles ficam tentando mais olhar para o desafio do vizinho do que pro próprio, né? Você consegue explicar por que isso acontece? Sim, essa questão vem das crenças de capacidade, de merecimento, né? Vem daquela pirâmide de crenças, né? Eu sou, e aí eu faço e eu tenho, né? Ou eu posso e eu tenho. Então, essa coisa assim, se lá na base do eu sou, na crença de identidade, foi marcado que o outro sempre é melhor, quer ver como é simples de entender, Shirley? Vou contar, assim fica, acho que melhor para explicar. Tem famílias que há um hábito terrível e que acontece muito, que é quando
a mãe ou o pai, ou aqueles que nos criaram, olha e fala assim, você viu a filha do João? Que menina esforçada. Você acredita que ela, além de estudar, ela trabalha e ela ainda faz voluntariado? Aí a filha deles, que está dentro de casa, faz tudo isso e mais um pouco, mas não recebe um parabéns, estou orgulhosa de você. Então, quando é marcado em casa, às vezes, essas crenças de olhar para fora, para o filho, e isso é uma porcentagem muito grande nas famílias, olhar para o filho do outro e valorizar o filho do outro, já nasce em nós uma insegurança e, ao mesmo tempo, um desejo do amor daqueles que estão lá, né, do pai e da mãe, e a gente diz, bom, se a filha do outro, diz inconsciente, né, se a filha do outro, o filho do outro é tão bom, eu tenho que me basear no que está fora para saber que eu também sou bom. E aí começam, entre outras coisas, né? Existem outros mecanismos também junto com isso. Mas esse é um dos motivos que faz com que a gente olhe para o gramado do vizinho e fala, tá tão verde, o nosso tá lindo, maravilhoso, a gente não reconhece. E às vezes falta o próprio reconhecimento, né? Eu vejo muito isso, porque às vezes as pessoas realizam muito. Ela tá realizando coisa o tempo inteiro, mas ela mesma não agradece, ela mesma não percebe. E com poucas ferramentas, assim, com pouco tempo de conversa, gente, como eu nunca olhei para isso, né? Eu sou assim, eu fico fascinada quando eu ou você podemos levar essa transformação, né? Trazer essas pessoas para um nível de consciência maior. E é isso que eu faço, é isso que a Luciana faz, né? No nosso atendimento, eu trabalho muito as crenças financeiras, né? Com os meus clientes. Estou vendo que tem bastante gente aqui, mais gente chegando. Chegou aqui a Rose Ferruzzi. A Silene deixou um comentário também, né? Ela falou aqui que o meu mapa é diferente do mapa do outro, né? Na PNL nós sabemos disso. Eu adoro a PNL também. Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui. É mais fácil elogiar os de fora. É, isso é verdade. É, nós estamos falando. Cláudio, né? Tem bastante gente aqui. Ótimo exemplo, diz o Carlos aqui. E eu tenho mais uma pergunta para você, né? Na verdade, para trazer para uma reflexão mesmo. Existe algum campo que fica mais afetado por tudo isso? Vai depender também dessa criação, né? Vai depender também de onde você veio. Existem famílias, e aí você até peguei um pedacinho do que você estava falando aí da questão dos casais, né? Que cada um, e às vezes eu fico pensando, por que é que então casa? Se cada um vai levar suas coisas individual, né? Então, fica separado. Há uma confusão nessas relações, né, de relacionamento aí. Se o casal lá resolveu ter um filho, e aí eles têm uma base como essa que você citou, o que essa criança vai aprender? Que ela está sozinha, que ela tem que cuidar da vida dela, porque ali o exemplo fala mais que as palavras, isso é uma máxima verdadeira. A mãe e o pai dizem, a gente se ama, aí um cuida do outro, mas no exemplo, cada um cuida da sua vida. Cadê sua mãe? Não sei. Cadê seu pai? Não sei. Amor, se tem dinheiro, tenho, mas é meu. Né? O que a criança aprende? Que ela tá sozinha. Então, o que ela vai aprender ali? Que relacionamento é complicado. Que cada um cuida do seu. Aí vai que ela cresce e se junta com uma pessoa que não pensa assim. Que pensa que relacionamento é grudadinho. O que vai acontecer? Conflito. Se não resolver o conflito, vai acontecer uma separação ao longo do tempo. Depois de muito desgaste, vai acontecer uma separação. Então, que crença foi marcada? Nesse caso, a crença amorosa, a crença que vem depois do dinheiro, mas foi marcada amorosa. Tem famílias que só trabalham, não tem diálogo. O pai chega em casa, fala o básico, A mãe também, porque já aprendeu que não dá para falar. É a política do silêncio. Qual é o campo que vai ser afetado dessa criança que depois vira um adulto? O campo da comunicação. Ele vai ficar no diálogo interno, blá, 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 morrendo lá dentro, mas não vai pôr para fora o que pensa. Ele aprendeu isso. Tem famílias, e isso é muito comum, acho que, Shirley, você vê mais isso do que eu, provavelmente, porque é do campo financeiro, que nunca tem dinheiro, né? Até tem. Mas é sempre, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Quando tiver dinheiro, a gente compra aquilo. Mas tem o dinheiro. Ele só não sabe usar aquele dinheiro.
A criança cresce achando que nunca vai ser suficiente. E daí ela ganha milhões, faz um bolinho de dinheiro, mas nunca é suficiente. É sempre uma coisa dentro dela, parece que está sempre precisando mais. Então, os campos afetados vão depender muito de como a crença, onde a crença foi marcada lá atrás, dentro do nó familiar, da estrutura familiar. E a criança, ela não sabe se defender, reivindicar. Por exemplo, ela pede um brinquedo, alguma coisa de comer, que seja, a mãe não tem dinheiro. Mas ele sai para passear com a mãe e vê a mãe comprando alguma coisa. Daí fica na cabecinha dele, nossa, ela não tinha dinheiro, mas como ela comprou isso? E ele não sabe fazer essa pergunta. Isso vai ficar Isso. marcado. Mas você falou assim, daí ele fica pensando, gente, o que é ter, não é ter dinheiro, né? Se ela não tinha, daí ele fica achando que ele não é merecedor, que ela não tinha dinheiro para ele, mas ela tem dinheiro para ela. Então, a educação financeira para pais é fundamental. E as crianças É. de hoje, né, são mais espertas do que de antigamente. Ela sabe que você ter Uhum. dinheiro, mas que pode ter cartão. Ela sabe que o cartão já substitui o dinheiro. E ninguém explicou para É. ela, né, a diferença de um e do outro. É Eu, muito eu interessante. É muito A engraçado, Caterina, né? Eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho, um rapaz já. E era muito engraçado porque eu conversava muito, ele dizia, mãe, aquele brinquedo é muito. Na época era Max Steel, alguma coisa assim, tinha submarino, um monte de... Aquele brinquedo é muito legal, eu quero muito. Eu dizia, geralmente eram muito caros aqueles brinquedos, né? Eu dizia, filho, hoje eu não posso comprar, mas a mamãe está trabalhando e daqui tantos dias a mamãe recebe o salário do trabalho dela. E aí nós vamos comprar, pode ser? E ele dizia, pode, mas sempre foi muito tranquilo. Mas um dia ele falou assim para mim, eu falei, filho, hoje a mãe não tem nada de dinheiro. Ele falou assim, vai no banco, eles te dão. olha só. Então, para criança, ele não entende que o que tem no banco é você quem colocou lá, fruto do teu trabalho, fruto das tuas negociações. E é muito importante que a gente entenda que um filho, ele é uma esponjinha. Quanto mais novo, mais esponjinha. Tudo que você depositar naquela esponja ficará. E você terá muito trabalho depois para corrigir isso, para limpar, né? Pra torcer essa esponja e jogar fora os excessos. Então, para quem tem filho pequeno, fica a dica aí, gente. Comunica de uma forma muito clara, pensando assim, se eu tivesse 2 anos, 5 anos, 7 anos, né, a idade que a criança tem, se eu tivesse essa idade, o que eu gostaria de ouvir e como eu entenderia isso? Porque a criança não sabe o que é ser adulto como nós, mas nós sabemos o que é ser criança, porque um dia nós já fomos. Então, comunica como criança. É verdade. A Caterine deixou um comentário aqui. Como denominamos a família que anula? Anula, anula de anular, né? De boicotar, de privar. Eu imagino que sim, né? Dos sonhos, né? Do desenvolvimento. Sim, depende muito da abordagem né, do psicólogo, da filosofia de pensamento, mas normalmente nós chamamos de família castradora. Ela Aham, castra, ela já corta de cara. E eu brinco até, dependendo, às vezes é o pai quem faz isso, mas normalmente mais é a mãe que aham, castra os filhos, né? E o que eu digo assim, que é a mãe devoradora. Ela pôs para fora, mas agora ela quer engolir de novo. Ela pôs por baixo, quer engolir por cima, né? Como se ela quisesse de novo pôr esse filho para dentro. É dela. Inclusive tem um videozinho rolando aí, eu acho que eu vi no Instagram esses dias, da mãe que não corta o cordão umbilical. É lindo esse videozinho, se o pessoal procura aí, mãe que não libera o filho. Põe assim uma pesquisa que você vai achar. É uma graça. E aí ela castra, ela anula. E aí ela faz um mal muito gigante para ela e para a criança. Porque um dia olha, essa criança cresce e aí vai ter aqueles entraves. Eu não vou bem no trabalho, eu não vou bem no estudo, eu não vou bem nas relações, porque nunca deixaram eu ser eu. Sempre eu fui o que quiseram que eu fosse. E se quiseram que eu fosse aquilo, eu era o desejo do outro e não quem eu sou de verdade. Aí o autoconhecimento entra para arrebentar, tá? Aí quando a é, pessoa começa a descobrir, que eu falo que são 3 mortes, né? A primeira morte é a morte da ingenuidade, quando a gente descobre muito cedo que a gente é ingênuo e que o mundo não é tão bonito quanto a gente imagina. A segunda morte é a morte da inocência,
né? Então, a primeira é a ingenuidade, a segunda é da inocência, quando a gente diz assim, ah, que bobinho que eu sou. E a terceira é a morte real, né? A morte da carne. Mas é muito dolorido quando a gente, no autoconhecimento, descobre que a gente não é a gente é o que o outro queria que a gente fosse. E aí começa o crescimento. Para quem tem coragem. Dói. E eu acho que serve como exemplo aqui, Lu. Eu vejo muito isso em profissões, né? Pessoas que crescem e vão ter uma profissão, mas a que o pai deseja, a mãe, não a que ele escolheu. Eu tenho É. um case muito interessante de um médico, que ele se formou médico, porque o desejo dos pais era que ele fosse médico. Ele era um médico, assim, já reconhecido, mas ele não prosperava. Ele fez tudo que os outros colegas fizeram, ele tinha o consultório dele, mas ele não tinha ânimo para fazer aquilo aumentar, crescer. Então, se ele tinha 2 consultas por dia no consultório, estava ótimo. Daí ele ficava, gente, eu sou médico, mas como que eu não estou com meus amigos e tal? Até que ele passou por um processo e entendeu que ele entrou para a profissão, se preparou, se dedicou, né? Se tornou um médico, mas não era o grande desejo dele. Quando ele fez essa grande descoberta, ele foi para a docência, ele passou a ser um professor, deixou de ser médico. Olha só. É. Então, temos que ter esse cuidado também. E como que nós percebemos o que foi construído em nós? Os nossos resultados. Os nossos resultados são a prova do que foi construído em nós, né? Esse exemplo que se deu agora encaixa bem aí. Eu faço tudo, eu estudo, eu conquisto, eu tenho um nome, mas os meus resultados são medíocres. O que acontece? É quando eu vejo que realmente não sou eu, é quando eu percebo o que foi construído, se é sucesso ou fracasso, né? E entender que o fracasso é o nosso maior ensinador. Porque se ele está vindo e está dando na nossa cara, uma hora para cá, uma hora para lá, se ele está dando na nossa cara o tempo todo, né? Eu, semana passada, fiz as lives e eu brinquei, falei assim, ele dá de dedo na nossa cara e diz, duvido, duvido que você consegue. Se ele está fazendo isso, repetidas vezes, é porque está na hora de olhar para a crença que foi marcado lá atrás. Eu sei que a palavra crença está batida, mas pensa aí, a história que foi marcada atrás, o registro que foi deixado atrás, o que fica mais agradável para você. Essa marca, ela evidencia nos nossos resultados em todos os campos. Amoroso, profissional, dinheiro, social, religioso. Todos os campos você vai ver de alguma forma essa marca gritando. Shirley, não adianta, né? Você falou aí a palavra processo. E é exatamente isso, é um processo. Assim como demora, é um processo de criar todas essas crenças, também é um processo de desconstruir essas crenças. Ainda bem que a desconstrução não demora tanto quanto a construção. Enquanto as nossas verdades não forem liberadas, não forem soltas, nós não conseguiremos os resultados que nós pretendemos. Por quê? Porque pode ter o pai e a mãe criado, sufocado, exprimido nós lá dentro, e nós termos sido o que eles desejavam. No entanto, lá no íntimo, essa verdade, ela pulsa. Aí eu vou chamar Freud, né? Ela vira uma pulsão de vida ali. É como se ela pulsasse diariamente e dissesse assim, oi, eu existo, me liberta, tô sufocada. E aí a gente faz o quê? A gente cobre, né? A gente cobre com comida, a gente cobre comprando, a gente cobre saindo, se relacionando, não ficando quieto. Cada um tem um jeito de cobrir o que pulsa dentro de nós, né? De esconder isso. E o que acontece? Chega um momento que ela se torna tão grande que ela explode, como um vulcão, né? E aí você começa a fazer coisas que você fala, não acredito. O que está acontecendo comigo? Eu perdi o controle da minha vida. Quando você diz, eu perdi o controle da minha vida, é a tua verdade gritando, dizendo, agora me deixa sair, porque agora você vai ser quem você veio para ser nessa terra, ou eu não te deixo em paz. Muitas pessoas nem aguentam, né? Muitas pessoas se suicidam por conta disso. Porque se tivessem tido uma conversa, uma explicação, saberiam que é só um processo e tá tudo bem, vai passar. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Nós temos aqui na live também a Vânia Troiano, uma queridíssima, ela trabalha com carreira, tá? Teste vocacional, então ela trabalha muito essa parte. Ela comentou aqui que sistemicamente, né, a mãe precisa liberar o filho, liberar e apoiar, né?
Caso contrário, ele nunca se encontra. E é exatamente isso, né? E tem É, mães que ela tem o filho como posse, né? Ele é meu. E não deixa o filho dar um passo. sim. Eu convivi muito como adolescente, que ela já ia completar 18 anos, ela não tinha liberdade de sair no portão da casa dela sozinha ainda. Aham, exato. É, a minha avó, Shirley, ela tá viva ainda com 93 anos. A minha avó, ela tem uma fala, eu ouvi desde pequena, que ela dizia assim: a gente cria filho pro mundo. Eu demorei a entender o que ela queria dizer, porque para mim não fazia sentido nenhum até que eu tive filho, né? A gente cria filho para o mundo, exato. A partir do momento que saiu de nós, prepara teu filho para viver no mundo. Prepara para ser bom para os outros, primeiro bom para ele, mas bom para os outros também. Prepara para ser empático, prepara para produzir, prepara para ser um ser de sucesso, seja a definição de sucesso. Porque às vezes a gente fala sucesso, as pessoas imaginam assim, sei lá, viajando de avião, de helicóptero, eu não sei. Mas às vezes sucesso é eu estar em paz dentro de mim. Já é uma definição de sucesso. Então, prepara o filho para o sucesso. Essa é a melhor coisa que a gente faz. O sucesso que ele definir que é bom para ele, né? Geraldo Rufino, que você deve conhecer, né? Ele tem uma história fantástica do quanto a mãe dele o apoiava. E daí ele contando a história, né, assim, pode ser até que não fosse exatamente aquilo, mas a maneira que ela me transmitia me dava muita força. E é uma história linda, quem tiver curiosidade, né, de saber da história dele. Tem um comentário aqui do Carlos, né? Porque superproteção em vez de vamos lá. Superproteção em vez de evitar que seu filho sofra. Ele pode gerar mais frustração. E pode, né? E às vezes é inconsciente da mãe também, né? Ela é super protetora porque ela acha que ela tem que ser. O filho dela tem aquele cuidado todo e muitas vezes ela nem sabe que está protegendo, mas sim, pode gerar grandes frustrações. Ela está boicotando, né? O É, filho de conhecer o novo, de conhecer os desafios. é, Desculpa. imagina, é aí que entram as projeções, né? Para quem já foi mãe, quem é mãe, né, a gente percebe que é aquela, parece que o filho é a melhor produção que a gente pôs no mundo, né? Então a gente quer que seja perfeito e entender que não existe perfeito. Existe até excelente, mas perfeito não existe. O dia que seu filho for perfeito, ele morreu e foi para outro lugar. Então, essas projeções. Eu queria ter feito isso na minha vida, eu não fiz, projeto no filho. Eu queria ter sido uma menina mais delicada, mais não sei o quê, não fui porque a vida não permitiu, eu quero que a minha filha seja toda delicada. Mas ela adora jogar futebol e parece um piazinho. Deixa a menina ser o que ela quiser. Eu tenho uma tia que joga futebol e é maravilhosa. Né? Ou o menino, né? Eu lembro, assim, que em época de vestibular, meu filho, assim, ele disse, eu não sei o que eu quero pro resto da minha vida, mãe. Como é que eu vou escolher uma coisa agora, com 16 anos, pro resto da minha vida? Para ele, faça um técnico, faça um curso de formação para você entender, né? E eu disse para ele, quer ir para a área da psicologia? Ele falou, quer ir para a área técnica, como o pai dele né, trabalhava? Eu falei, então escolha o que você fizer sentido. Até que um dia ele escolheu. Ele trabalhou muitos anos na área que ele que escolheu. Hoje ele já mudou de área e é bom. Qual que é né, fazendo um complemento, Chile, já que nós trabalhamos com dinheiro e desenvolvimento, né? Qual que é hoje o modelo de trabalho, de funcionário ou de sucesso aí para o campo do trabalho? Hoje nós não gostamos mais de nós, empresas, né, ou o campo do trabalho, de pessoas que têm 20, 30 anos no mesmo lugar. A gente entende que elas cronificaram, que elas aprenderam o mesmo modelo e não saem de lá. Então, as pessoas que navegam por vários campos de trabalho, elas são muito mais assertivas e aceitas hoje pelas grandes empresas ou para serem empreendedoras, porque elas têm uma visão mais ampliada do que a vida e dos negócios. São mais conhecedoras, né? O Sim. Cláudio fez um comentário aqui, que fazer o que você não gosta só para agradar é perda de tempo. Mas às vezes tem pessoas que têm dificuldade em assumir para o outro, por medo de desagradar, que ele não está fazendo o que ele gosta e que ele só está agradando, né?
Tem mais um É, comentário aqui. O tempo é um severo juiz. Ele vai mostrar, né, as nossas atitudes foram corretas ou não. Pura verdade. Tem bastante isso. E gente deixa eu excelente. fazer um comentário com esse comentário do tempo, né? O tempo, eu amo assim falar de tempo, porque eu acho que tempo é uma coisa muito interessante. Tem um ditado que diz que a juventude é um belo defeito que o tempo se encarregará de corrigir, que é muito impulsiva, né? E que a sabedoria é uma bela virtude que o tempo se encarregará de trazer. E quando a gente pensa nisso, que às vezes a gente fala assim, que com o tempo a gente perceberá se os caminhos foram adequados ou não. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque parece que fica um peso. Então agora eu estou aqui e eu quero fazer alguma coisa, mas eu tenho medo de fazer e amanhã eu descobri que deu errado. Não tem como. Nós não somos donos, detentores do futuro e nem do certo e do errado. O erro faz parte do sucesso. Somente quem erra aprende qual é o caminho correto. Isso seja no campo amoroso, financeiro, relacional, de trabalho, de amizade. Nós precisamos cometer erros até para considerarmos-nos, né, falíveis e entender que nós podemos melhorar e que quando nós chegamos lá e aquele caminho não é o que nós queremos, muda a rota, vem para cá. Uhum. Tenha essa Aí, disponibilidade interna, né? aí que está a inteligência, né? De entender, É gente, por isso. aqui não está dando certo, eu vou para onde eu vou, né? Quem pode me É. ajudar? Né? Ó, A tem um comentário diferença, né, aqui. Shirley, entre teimosia e persistência, né? Teimosia, eu bato a cabeça no mesmo lugar. É, Persistência o caminho não tá dando, vamos para lá, mas vamos continuar na rota, né? e persistir pelo resultado, né? Pelo sucesso, né? E não pelo fracasso, né? É, Porque se faz um planejamento bem feito, você está dando a oportunidade para o seu fracasso. Então, dentro do mesmo planejamento, você vai ter as duas respostas. é, Né? Tudo vai de exatamente. como você prepara esse caminho. O Gilson, ele diz aqui que a história de Ben Carson também mostra a importância da mãe para desenvolver o crescimento dos filhos. Ele se tornou um neurocirurgião de renome internacional. Sim, sim, eu acho que é Mãos Talentosas, né? Do filme Mãos Talentosas. O Gilson também comentou que me angustia ver alguém, né, se apresentar na mesma função depois de 20, 30 anos na mesma função. É, E existe muita gente assim, a gente sabe, ainda né, existe, né? existe. Tem mais um comentário aqui, deixa eu ver quem é. Errar é humano. Agora, insistir, né, no mesmo erro, deixa eu ver, não estou conseguindo ler. Aí já é outra coisa. Mesmo erro É, já é outra coisa, não consegui ver daqui. Olha só, Cláudio, eu acho que o que você quis dizer aí é que é burrice, né? isso, né? Só poupou do termo. E esse é Isso. um ditado popular, né? O Gilson diz que é esse filme mesmo, né? É o Mãos Talentosas, Final, do Ben Carson. maravilhoso. Deu risada aqui. Gente, eu vou pedir É, que vocês façam uma foto minha e da Lu, marque a gente nos stories, compartilhe essa live, que ela vai ficar gravada aqui no IGTV, se você gostou. E se você está gostando, manda coraçõezinhos aí pra gente ver. Nós já estamos caminhando para o final, tá? já? Eu quero que a... Já passa tão rápido, ó, já são 18 horas. Eu já tenho Eu tô... vontade de abrir outra, vamos conversar. Se depender de mim e da Lu, a gente vai longe. E tem um É, vídeo no meu YouTube, uma entrevista com a Luciana, quem quiser, vai lá pro meu canal do YouTube, se inscreva no meu canal. Eu estou sempre pedindo aí a colaboração para ajudar o meu canal a crescer, ajudar o canal da Lu também a crescer, né? isso mesmo. Seguir você, isso mesmo, Cláudio, me segue. Meu Instagram é o Shirley Freitas Oficial, tá aí na arte da comunicação. Você vai ver no meu Instagram, no Instagram da Lu, tá? O Cláudio já me segue aqui. O Cláudio é um querido, é um amigo de São Paulo aí, é um querido. Olha só que máximo. Ó, o Misael chegou agora. Misael, mas a live vai ficar gravada no IGTV. O Misael é de Petrolina, Pernambuco. Isso mesmo, Ó, Misael? Acho que não enganei, não, né? Sua cidade.
E eu estou convidando aqui também todos que desejam participar de uma aula gratuita minha de educação financeira. Eu estou preparando uma super aula para o dia 15 de julho. Então, no link aí na minha bio, Palmas Tocantins. Ah, não é Petrolina, é Palmas, olha só. Confundi, uma pequena confusão, Israel. Me desculpe. Então, eu vou fazer assim, uma super aula de educação financeira para um grupo bem seleto. Então, quem tiver interesse, vai na minha bio, se inscreve no meu grupo do WhatsApp. O grupo já está ativo, quem está lá já está recebendo o material meu, já estou conversando com esse grupo. Então, quanto mais pessoas, melhor será essa aula, mas as vagas estão limitadas. Então, convide uma outra pessoa a estar nessa aula. E eu vejo que tem aqui bastante gente ainda conosco. Lu, faça suas considerações finais. Deixa aqui o seu Ok. recado para o público. Sim, pessoal, se vocês têm que fazer algo na vida, né, seja o que for, em qualquer campo que vocês queiram fazer, primeiro começa com vocês. Eu sei que o que mora lá dentro muitas vezes é assustador, mas aí eu brinco que nem quando eu atendia criança, eu dizia assim, é melhor abrir a porta do armário e ver o tamanho do monstro que está lá dentro e saber se você vai ter que precisar de muita força ou pouca força, do que ficar imaginando que existe um monstro e como é que ele é. Melhor dar de cara com ele e às vezes até bater um papo. Às vezes o monstro é amigo. E aí busca olhar para dentro. Dizer quem sou eu na ordem do dia, para daí eu poder querer ser alguém fora de mim. Essa é a máxima. E vou aproveitar, Shirley, que hoje também se encerram aqui as inscrições do meu treinamento online, é 100% online, que é o Liderança, um Estilo de Vida, que justamente começa a trabalhar a liderança, o autoconhecimento, né? Eu comigo mesmo, depois eu com a minha família, depois eu no meu trabalho e depois eu, quem sou na vida, que propósito eu tenho. Então são 4 campos que a gente trabalha. Tem um mapeamento de perfil excelente, tem 77 aulas dentro desse treinamento online, e em vídeo gravado comigo, 3 mentorias gratuitas juntas comigo sobre liderar a vida, mais bônus e bônus e bônus. Então, para quem tem interesse, o valor é imenso perto do preço, tá? Que ele tem. Vai na minha bio aí no Instagram, tem o link ali para você se inscrever no treinamento, vai lá tirar informação. Qualquer coisa me pergunta aqui no direct que eu respondo. Hoje, último dia, encerram-se as vagas porque é número restrito de pessoas para eu poder pegar na mão de cada um e caminhar. Maravilhoso. Então, quem quiser aí se aprimorar, né, com o meu conhecimento, o conhecimento da Luciana, eu quero também comentar aqui com quem ainda não sabe, eu tenho um treinamento desenvolvido, né, que eu saia das dívidas. Então, é só ir no meu site, na minha bio também tem um link para o meu treinamento. Aí eu vi que chegou aqui o Francisco, chegou aqui também a Patrícia Matos, sejam bem-vindos. E bem no finalzinho, mas a live vai ficar gravada, tá? Vocês poderão assistir. Foi fantástica, né? Muito assunto desenvolvido aqui nessa 1 hora. E esse meu treinamento também eu preparei com muito carinho. São 10 módulos, com cada módulo com 3 aulas. Então, penso que você tem uma aula por dia para quem quiser se trabalhar aí no mês todo. E cada aula traz um material muito bem desenvolvido para já colocar em prática essa aula. Recebe e-books, recebe uma mentoria individual comigo também. Então, é um outro treinamento que está fantástico. Então, nós estamos trazendo aqui coisas maravilhosas para contribuir para você que está aí do outro lado nos assistindo. Lu, gratidão por aceitar o meu convite, por fazermos aí mais uma contribuição para o universo juntas, né? Tem o nosso Sim, vídeo lá no canal do YouTube, para quem quiser pode ir lá assistir, certo? sim. Então, eu Shirley, tenho uma frase que eu gosto muito, que é só você pode mudar a sua vida. Então, eu acho que tudo que nós falamos aqui hoje tem tudo a ver com essa minha frase, que é a minha hashtag favorita, que está em todas as minhas postagens. isso mesmo. É bem isso. É só você pode mudar a sua vida. E a partir do momento que você toma consciência disso, fica fácil, né? Shirley, toda vez que nós nos juntamos para entrevista, para live, para passear em algum lugar, é sempre muito bom, né? Eu tenho o maior carinho por ti e por saber que a gente atrai
pessoas parecidas com a vibração que a gente emite, né? Então, para o Exatamente. pessoal que ainda que me segue aqui, que não conhecia a Shirley, o que vocês quiserem fazer com ela é super responsável, super competente, assim como eu acho que eu também vibro nessa energia do bem, né? De fazer o melhor É, para o outro. A Shirley também tem essa pegada. Então, fiquem seguros, se entreguem na mão dela que vai funcionar as finanças de vocês aí. E gratidão. ah, Beijo gratidão aí no teu mesmo. coração. Um beijo imenso. Sucesso. Sucesso para nós. E para todo mundo que está aí, né? Com certeza. Amanhã tem live, não esqueçam. Amanhã tem um outro tema interessantíssimo que eu vou divulgar já já. Beijo.